Salve, meus amigos, tudo bem? Quanto tempo sem vídeo, hein? Aliás, eu fiz um vídeo aí de cunho pessoal, de cunho filosófico esses dias aí, não sei se vocês acompanharam. É só quem gosta de mim mesmo abre um vídeo que não é de política, mas vem assistir o que eu tenho pra falar aqui, né? E hoje eu decidi fazer um vídeo de política, há muito tempo eu não fazia. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Escreva aí, vocês estão bem? O que vocês estão achando aí do país? Como que estão as coisas? Como que vocês estão encarando? Vamos conversar um pouquinho, né? E eu gosto de falar de coisas boas, né, meus amigos? E hoje eu decidi fazer um vídeo aqui pra vocês porque eu senti, assim, uma vontade grande de falar a respeito do Tarcísio, né, o nosso governador de São Paulo, né? E fala-se muito, pô, o Tarcísio é bolsonarista, não é bolsonarista, ele vai trair, não vai trair. Eu acho que nós temos que ter um olhar, meus amigos, muito maduro a respeito das coisas referente à política, porque diz respeito aí do nosso país, da nossa vida, do nosso futuro, futuro das nossas crianças, não é verdade? E eu que sempre gostei muito do Tarcísio, venho assim, muito satisfeito com as obras dele. Isso aí como que fala? É óbvio, né? O cara é mão na massa mesmo, mas com relação também à postura dele, eu quero, né? Eu acho que é válido eu trazer aqui alguns pontos para a gente poder refletir a respeito disso. Primeiro, um vídeo para que a gente veja qual o olhar dele com relação a bolsonarismo, né? A Bolsonaro. E muito também falou-se dele quando ele teve que encontrar o Lula ali, que apertou a mão e tal. Acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Fake news é bolsonarismo? Eu sou vítima de fake news do PT todos os dias. Vocês não estão vendo a propaganda do PT? Não estão vendo? Quer dizer que é uma exclusividade fake news de um campo político, não existe no outro? Você já viu a quantidade? Se relativiza os programas do PT toda hora. Hoje, por exemplo, é como se o mensalão, o petrolão, não tivesse existido. Como se fosse tranquilo readmitir, reconduzir um presidente da República que se envolveu nos maiores escândalos de corrupção da história. Os bilhões de reais que foram subtraídos da Petrobras não têm a menor importância. Não tem a menor importância. Comprovadamente, empresas devolveram dinheiro. Acordos de delação foram feitos. E parece que isso agora não tem o menor valor, não tem a menor importância. Bom, tomando como base, né, o início aí do nosso bate-papo rápido aqui, eu peguei esse vídeo que era da época de campanha, né? E o que eu acho interessante a gente observar, meus amigos? Primeira coisa, né? Falou-se aí do Tarcísio falar com o Lula, né? E aí a gente vê algumas diferenças de comportamento, de postura com relação de Tarcísio com relação a Bolsonaro e vice-versa, né? Uma das maiores críticas com relação ao Bolsonaro é com relação ao jeito dele se comunicar, do jeito dele se portar, né? E aí eu convido você a uma reflexão. Será que realmente foi benéfico a postura dele, né? Muitas vezes brigando com a imprensa, enfim, tudo aquilo que o Bolsonaro fez. Essa é o que eu levo você a refletir, né? O que eu penso a respeito? Eu acho que para o momento que o Brasil vivia, essa é a minha opinião, eu acho que era necessário tudo aquilo que o Bolsonaro fez. Porque o Bolsonaro chacoalhou tudo, bagunçou tudo. É como se você pegasse uma sala empoeirada e você, sabe, chacoalhasse o tapete, chacoalhasse a cortina, sabe? Colocou mesmo a poeira pro ar pra fazer o negócio acontecer, né? Pode ser que isso, a médio ou longo prazo, não seja benéfico para o país? Não sei. Eu não consigo ver malefícios para isso. Trouxe muitos desgastes, obviamente. Algumas coisas, de repente, se emperrou, né? Algumas coisas se emperraram no meio do caminho. Mas quantas coisas, quantos benefícios, quantos olhos, né, foram abertos, quantas vendas foram tiradas, quantas pessoas que não se interessavam por política
passaram a se interessar por conta desse jeito brucutu do Bolsonaro se comunicar. Então, na minha concepção, todos esses aspectos, inclusive os aspectos polêmicos do Bolsonaro, foram sim necessários, foram sim oportunos para dar realmente um chacoalhão na questão política do país. Só que é óbvio, né, meus amigos, que você não pode viver dessa maneira pro resto da vida, né? Então parece que é interessante, né? Parece que as coisas são desenhadas, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? E na sequência aparece o Tarcísio, que não é um cara de polêmica, é um cara de atitude, mas ele não se acovarda quando ele é questionado. Quando questionado a respeito aí de alguma polêmica, alguma coisa, de fake news, de bolsonarismo, ele não se acovarda. Ele fala de tudo que Bolsonaro fez e fazia em seu governo e não deixava de fazer as críticas ao governo do PT. Agora, quando ele vai, como governador de São Paulo, ao encontro do presidente da República e dá a mão, é um gesto protocolar. E ele precisa agir dessa maneira como governador de São Paulo, especialmente no momento pós-Bolsonaro, porque ele é o governante ele tem que ser democrático. Ele não pode ser ideológico. Essa é a minha opinião. Quero que você discorde de mim se você pensar diferente. Escreva aí. E eu vou justificar, né, eu vou argumentar a minha colocação. A questão ideológica de comportamento, de postura, de país, ela deve ser construída em outras esferas. E, se possível, sim, né, ter pessoas ideológicas que ocupam cargos importantes num governo. Mas o governante ele tem que ser democrático, ele não pode ter ideologia, porque ele governa para todos. É uma realidade. Gostaríamos que todos pensassem igual a nós, né? Mas não é assim. Se a gente é realmente uma pessoa democrática, a gente tem que entender que existem diferentes, independentemente das diferenças, a não ser que sejam diferenças criminosas, né? Pois bem, então quando o Bolsonaro vem e chacoalha todo o cenário político e o Tarcísio vem logo após, acho que é interessante essa discussão, né? Ele não é um cara ideológico, é um cara que vai governar para todos e vai ter que apertar a mão de quem tiver que apertar, em benefício do seu, né, das responsabilidades, das obrigações do seu cargo. E aos poucos, meus amigos, a falta de embate ou de polêmica, ela vai dando espaço para as coisas que o cara vem fazendo de fato. Olha só, nós tivemos aí os problemas das chuvas no litoral, né? Eu separei aqui algumas publicações no Twitter que é bem interessante, ó. Então vamos lá. Um instante. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, por exemplo, uma publicação de um rapaz aqui, ó. Então nós temos aqui as imagens de uma estrada Mogi-Bertioga, tá? Tarcisão resolvendo. Olha aqui. Está no DNA político. Ministro do Lula, na Jovem Pan, sobre o conserto da Mogi-Bertioga. O governo federal, blá, 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 vamos fazer um projeto, blá, blá, blá. Vai demorar uns 6 meses. O Lula vai ajudar, blá, 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 blá. Chega o Tarcísio e pã! 15 dias. Tudo resolvido. Tá aqui. É o cara que faz. E a gente quer entendam o que eu quero dizer. Na minha concepção, tudo o que o Bolsonaro fez, todas as discussões, todas as polêmicas, tudo o que foi dito, tudo o que foi chacoalhado, tudo o que foi jogado na cara de todos, ainda que as ações não sejam, não fossem de uma conduta protocolar de um presidente, eu acho que foi fundamental para o povo brasileiro ter um governante que falava o que o povo gostaria de falar, certo? E aí, na sequência, a gente precisa entender que não é com esse método, não é com esse perfil que nós vamos buscar novos governantes. Tudo tem o seu momento, entende?
E isso que eu estou fazendo não é uma crítica ao Bolsonaro. Pelo contrário, se não houvesse Bolsonaro, não haveria Tarcísio. Se não houvesse Bolsonaro, não haveria direita no país. Entende? Bolsonaro levantou, muitos dizem assim, Bolsonaro levantou Lula. Não é levantou Lula. O bolsonarismo fez com que os inimigos se unissem, o sistema deixasse de agir por detrás das cortinas e todos se unissem para derrotar o Bolsonaro. Todos se uniram, né? E sim, por causa do Bolsonaro, o Lula voltou. Mas entendam o que eu quero dizer, não é por conta da narrativa que é criada pelos falsos direitistas, né? E sim por conta que o bolsonarismo veio tão forte, foi um impacto, foi um golpe tão forte que o sistema tomou, que fez com que todos os, entre aspas, inimigos se unissem à luz do dia para derrotar o que seria aí o Salvador do Brasil. Salvador, entre aspas, né, meus amigos? Deu no que deu, ok, Lula voltou, e aí tem aí Lula, Alckmin, vamos ver o que vai acontecer, mas o povo abriu o olho, o povo está vivo. E temos o Tarcísio. E temos outras poucas figuras aí que vêm na mesma toada. Porque eu sempre falo, né, é que o bolsonarismo virou uma grife de político, né, para político, para influenciadoras digitais, né, falar que é Bolsonaro, isso, aquilo, dá muita popularidade, dá voto, dá likes, dá views, dá dinheiro. Então muita gente entrou na onda, muita gente é falso, muita gente é oportunista, mas há muita gente de fato honesta, correta, que vem realmente com interesse de fazer alguma coisa pelo país. Eu falei muita gente, né, mas em proporção menos pessoas do que as oportunistas. As não verdadeiras, as falsas. Mas tem, o Tarcísio é um deles, que tem um estilo diferente do Bolsonaro, que vai ter um comportamento diferente do Bolsonaro. E é importante que a gente compreenda isso, para que a gente não espere dele um Bolsonaro, e sim um Tarcísio, que tem gratidão por Bolsonaro, que reconhece tudo que o Bolsonaro fez. Eu tenho certeza que ele tem algumas críticas com relação ao Bolsonaro, mas ele não o faz porque entende o meio político, o jogo político. Então eu acho a conduta do Tarcísio um exemplar. Ao invés de repente, muitas vezes ele foi colocado ali em xeque, colocado numa espécie de berlinda diante de alguma polêmica do Bolsonaro, ele vai lá e joga no PT. E tá certo. Tá certo, porque falar de questões pequenas ou polêmicas ou falas que o Bolsonaro tinha, isso o sistema quer fazer com que seja algo muito maior do que todas as questões que nós sabemos que o PT cometeu no passado. Então é fora de proporção. Então o Tarcísio joga muito bem com relação a isso. Então nós vamos ver, né, retomando o raciocínio, nós vamos ver posturas, né, comportamentos, atitudes, falas diferentes do Tarcísio, que é importante que a gente entenda que ele é uma espécie de sucessor do Bolsonaro, que vai ter algumas coisas diferentes, que nós precisamos entender que agora é um outro momento, é um momento de avanço, de construção, de oposição, e que tudo isso esse cenário só existe porque ali atrás houve um cara como o nosso querido Bolsonaro que veio para, sabe, arrebentar mesmo as estruturas do sistema. E aí? O que vocês pensam, meus amigos? E com relação, né, finalizando, e com relação à questão ideológica, não esperemos nada do Tarcísio com relação a isso, mesmo porque não é papel dele. É papel de deputado, de senador, de vereador, de professor, de influenciador digital, de jornalista. Esse é o papel de colocar, né, a serviço da comunidade, da população, a implantação, né, ou pelo menos o ensinamento, o conhecimento de ideologias, né, de partidos, de política. Agora, o governante, ele tem que governar, ele tem que fazer o bem para a população. Ele não tem que ser ideológico, ele tem que respeitar a democracia. Aliás, Bolsonaro fez isso. Com todas as polêmicas, com todas as falas, Bolsonaro foi democrático. Democrático. Em nenhum momento
pensou em dar um golpe. Muitos que falam que seria golpe, se realmente tivesse acontecido, não seria golpe, seria um contragolpe. Porque o golpe foi o que nós tomamos. Cala-te boca, se é que você me entende. Né? Então é isso, meus amigos. Faço esse vídeo aqui para dividir essa reflexão com vocês, né? Levar a vocês, né, o exercício da reflexão, de compreender o que o Tarcísio representa, o que devemos esperar dele na minha leitura, na minha opinião, e apoiá-lo. De repente ele ele faz alguma coisa ali meio que fora do que nós esperávamos, tem que avaliar muito bem, entender que o papel do Tarcísio é outro, é diferente do papel do Bolsonaro. O Bolsonaro fez o papel dele, na minha leitura, perfeitamente e adequadamente no momento oportuno. E agora o Tarcísio vem com uma espécie de sucessor, né? Então é isso. É isso, meus amigos. Esse é o assunto que eu queria trazer para vocês. Vocês gostaram da reflexão? Vocês concordam, discordam? Escrevam aí, né? E se você gostou, compartilhe o vídeo aí, né? Para a gente levar essa reflexão, porque é importante essa conscientização das pessoas que são oposição ao governo atual, compreender as pessoas que estão ali nos representando e como tratá-las. Não é cobrar a perfeição, e sim apoiá-las nos avanços, né? E entender que, igual um Bolsonaro, não virá outro. Beleza, meus amigos? Então é isso. Um beijo no coração de todos. Tamo junto.